Salve família, muito prazer, meu nome é Vaguinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Filtro do Universo. Eu tô aqui novamente pra gente poder estar falando sobre um novo episódio, né, de The Last of Us e da série, o episódio 5 que sai esse fim de semana. E já vou adiantar pra vocês que nesse vídeo aqui terão spoilers do episódio, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir o episódio e depois volta aqui no vídeo. Ou então se você não se importa com spoilers, continua aqui no vídeo, que a gente vai falar um pouco sobre esse episódio, sobre o que a gente achou, né, sobre o que eu achei, e vocês também podem falar aqui nos comentários o que acharam. Mas enfim, o episódio em si, eu achei um bom episódio, porém eu tenho muitas críticas a fazer a ele. Eu vou ter que dividir em 2, porque pra mim, metade de um episódio é uma coisa que não é The Last of Us e segunda metade é The Last of Us. Eh, Basicamente, né, nesse episódio você começa lá com, acredito que foi um flashback das duas, acho que de sargentos lá, né, da WF, falando sobre, o fato de que agora eles estavam lá num hospital, foram fazer uma checagem lá, foram fazer uma limpa lá e descobriram que agora tem infecção no ar, o que até então tinha sido falado que não teria os esporos na série, né, que são esses esporos que causam a transmissão, o que pra mim, assim, acho que até faz um pouco de sentido não ter na série, porque teoricamente, né, essa parada aí dos esporos no ar é muito difícil, a contaminação é muito rápida, né, a humanidade é muito difícil de lidar. E eles deram justificativa na temporada anterior que não teria, porque eles não queriam colocar, né, os os atores com máscara o tempo todo, porém eles introduziram isso agora, inclusive até utilizado na trama ali, né, pela Ellie no final do episódio. Mas aí você tem esse flashback mostrando, né, inclusive a mulher ela perdeu o filho dela, né, que era um oficial lá da WF, e vamos ter depois já ter um corte pra cena lá do teatro, volta pra Dina e pra Ellie. E assim galera, com todo respeito, eu não sinto nessa série que a Ellie realmente tá querendo se vingar do Joel. Ela tá muito de boa, cara. Muito de boa, muito feliz, sabe? Por que ela tá fazendo. Você enxerga muito mais que a Dina tá sendo protagonista. Tipo assim, a Dina. Aquela cena que a Dina sai, mas a Ellie lá, ela tá lá triangulando, né? Mostrando o mapa. E aí, depois, quando ela sai um pouco mais pra frente do episódio, cara, da Dina tendo que motivar ele, a ele querendo voltar pra trás. Tipo assim, cara, a Dina que é a protagonista do bagulho agora, tá ligado? Tipo, não faz muito sentido porque, cara, não faz sentido nenhum, né? Eu acho que aí eles erraram no começo, cara. Eles erraram no começo da série, que não podia ter errado, mano. Essa relação da Dina com o Joe pra mim não me desce. E a Dina ser extremamente B10 e a Ellie chorona. Cara, eles praticamente inverteram os personagens, sabe? Tipo, do jogo. Quem jogou o jogo sabe que a Ellie tá se lascando pra todo mundo. Ela quer se vingar e tamo aí, pô. E tá ligado? E o jogo, você sente o tempo todo que a Ellie tá mal. Ali ela tá muito feliz, cara. Não tô dizendo que não deveria estar, mas você sabe que não parece que é muito crível ela querer se vingar de verdade, sabe? E eu acho que também esse bagulho de ter passado 3 meses e tal, acho que prejudicou bastante esse salto temporal que deram. Mas aí beleza, a gente tem lá a cena do teatro antes que a Ellie vai lá explorar o teatro, enquanto a Dina tá fazendo os bagulho lá. Inclusive, a Ellie, muito burra, cara. Que isso, eles deixaram a Ellie ser uma idiota. Cara, a Ellie foi criada pelo Joel, mano. Eles falaram como se a Ellie fosse estúpida. A Ellie não sabe fazer nada. A Dina resolve tudo, a Ellie não faz nada, cara. Que isso, cara? Que isso? Inacreditável. E tipo assim, aí eu acho que. E por isso eu tô falando que na primeira parte do episódio não parece The Last of Us, cara. Não parece. E aí, tipo assim, quando tem lá a parte do teatro, você vê lá ele tocando a música. E aí ela toca uma música, né? Lá que é uma música que lembra o Joel. Porque quem jogou o jogo sabe que nessa parte tem um flashback muito importante. E os flashbacks vão acontecendo. E eles deixaram, eles optaram, né, pra quem viu a prévia, o sneak peek do próximo episódio, tem lá a prévia de que no próximo episódio vão ter todos os flashbacks. E cara, eu acho que isso aí não é legal. Porque no começo, quando você joga The Last of Us 2, a história vai sendo contada e você vai ter esses momentos emocionantes lembrando do Joel. Aí ele vai se sentindo triste, vai ficando com pena da Ellie, tá ligado? Mas, tipo, é um bagulho muito. Sim, desconexo você ficar colocando um flashback agora no episódio só de flashback. Acho que poderia ser mais montado, mais, tipo assim, mais montado de uma forma mais legal, sabe, uma forma que ficasse mais emocionante. E aí você tem lá ela tocando violão e ela lembra do Joel, mas pra quem não jogou o jogo, fica meio desconexo da tristeza. Você entende um pouco, mas no jogo ela já o Joel canta aquela música que ela começou a cantar ali pra ela, ele ensina pra ela e ela vai lembrando. Aí no jogo quando ela começa a tocar o violão, aí vai lá e
tem esse flashback dela lá. Mas enfim, aí dando continuidade, aí já falei um pouco sobre aquela parte que eles encontram os Serafitas lá. Aí eu não gostei dessa parada que parece que eles estão fazendo os Serafitas ser um pobre coitado, pra depois ter aquele surpresa, tipo, nossa, eles são malvados. Mas enfim, né? Tipo assim, conversando com gente que não jogou ou não conhece a história do jogo, tem gente que tá achando que a Dina é a protagonista, pra você ver o nível que tá. Aí a Dina motivando a Ellie, cara. Nossa, isso aqui, isso é bad, tá? Fiquei puto. Tipo assim, por que eu tô. Mano, é isso que eu falo, velho. A outra metade parece uma coisa que a primeira metade não é. Então, tipo assim, fica embolado porque eles constroem uma coisa que é desconexa da realidade, do que tá sendo apresentado na série. Aí elas vão lá invadir um lugar lá, porque elas imaginam que lá onde elas estão, vão passar lá pelo caminho pra chegar no hospital, que elas descobrem que a Nora tá nesse hospital. Que a Nora é uma das amigas da Ellie. Aí beleza, desculpa que eu tô um pouco gripado, tá? E aí o que que acontece? Elas vão lá, passam por um lugar lá em que tem os infectados. Eu acho essa parte legal, porque aí é uma parte em que, tipo assim, teoricamente seria de gameplay, que não existe, né, no jogo. Mas tem um momento ali, tipo, esses momentos de romance entre a Ellie e a Dina, não que eu tô falando que não deve ter. Eu acho que são todos nos momentos errados, cara. É só nos pior momento, velho. Sabe, tem que ter uns momentos, tipo assim, da ação é momento romântico, cara. Tem que ter sabe, é por isso que eu falo que a montagem tá esquisita. Aí beleza, eles vão lá e falam que se amam, e a Ellie tá toda alegre e tal, mas nem quer se vingar. A Dina convence ela a se vingar, inacreditável. Inacreditável. Aí tem aquela cena lá que elas chegam lá, e aí elas olham, tem um espreitador, né, e depois elas vão lá: "Pô, beleza, vamos fazer um plano aqui", e aí elas veem que tem mais, "Pô, não vai dar". E eu achei muito genial, porque você sabe que a Ellie não vai morrer, tá ligado? Mas você sente uma tensão ali, entende? E você fica tenso naquela cena e parece, pô, elas realmente vão ir, vão dar o fim nela, a Dina vai morrer, a Ellie foi que pega. E obviamente pra sair dali ela teria que ser salva de alguma forma. Aí o que acontece? O Jesse aparece. E eu gostei dessa sacada que foi a cena do Jesse lá depois, saindo, e o Jesse chega putaço, porque o Jesse aparece lá, bola. Eu acho que o Jesse da série é muito melhor que o do jogo, enfim. Mano, e o Jesse chega boladão, manda ele calar a boca, não sei o quê, ele fala: "Eu e o Tommy viemos pra buscar vocês". Então, você já aquela coisa que todos queríamos, o Tommy foi, porém o Tommy tá querendo voltar pra trás, mas pelo menos o Tommy foi junto com o Jesse. Pelo menos eu falei isso nos vídeos anteriores que eu queria isso, porque o Tommy tem que ir, cara. O Tommy, pra quem conhece a história do jogo, só é porque tem menos amigos da Abby, mas só o Tommy leva uns 3 amigos da Abby, se não me engano. Só ele, os parceiros da Abby lá, o Tommy mata 3 no jogo. Enfim. E aí o Tommy não aparece, mas o Jesse cita, e aí eles fogem, né, lá da WF, né, que dos soldados que aparecem, que eles fazem barulho, e acaba que eles caem lá num parque, né, no parque lá. E aí eles chegam lá no parque, e a WF não vai. Por quê? Porque os Serafitas estão lá. E aí mostra uma cena pesada lá do Serafita abrindo a pessoa, assim, com um balde e tirando as tripas da pessoa fora, ela violenta pra caramba. E aí, tipo assim, eles entram lá e ficam tipo: "Caramba, como assim que é uma", eles são assim, pra quem jogou o jogo ele sabia, mas eu acho que pra quem não jogou, acho que é crível a situação deles vender como coitados, mas depois descobrir que eles são ruins também. E aí, tipo assim, aí vai lá, você vê escuta aí do nada eles escutam o assovio e a Dina toma uma flechada, porque eles veem a Dina, você entra lá e eles já sabem que você tá lá, no jogo, tá ligado? Então, tipo, na série eles fizeram isso bem. Só que aí a Dina toma uma flechada na perna. No jogo a diferença entre o jogo eu vou falar aqui pra ter a noção, tá. No jogo, a Dina nem vai nessa parte, sabe, que o Jesse aparece inclusive, a Dina nem tá lá. A Dina vai porque, né, nessa série, enfim, mas no jogo ela tá grávida e ela fica pra trás. Inclusive a Ellie fica putaça porque a Dina tá grávida e tá lá, tá ligado. Elas não ficam uma relação tão legal assim por causa disso, entende. Então, tipo assim, no jogo não, na série tá muito amorzinho, sabe, não parece que a Ellie quer se vingar, mas é a história que eles quiseram contar na série. Mas aí tá beleza. Tem essa série, eu acho que é muito boa essa sequência e tal, aí a sequência lá da floresta, e aí, tipo assim, eles falam: "Não, porque o Tommy a gente contou o teatro, a gente achou vocês, imaginou que estaria aqui, a gente se dividiu". O Tom foi pra um lado, eu fui para outro. E aí, beleza, a Dina toma essa flechada e elas têm que fugir ali, porque os Serafitas vão estar atrás dela e elas estão lascadas. Estão lascadas, pô. Teoricamente ali, eu acho que não era pra deve sobreviver, mas beleza. Aí ela fala: "Não, leva a Dina e me encontra lá que eu vou atrair eles pra outro lugar". Aí ela sai dando tiro pro alto, correndo, pra atrair lá os Serafitas, e aí ela vê ali uma saída e ela encontra o hospital. "Ah, mas por sorte eu encontrei o hospital aqui". Ah, beleza, né. Tá ok, a gente
a gente já imaginava que ela sabia que era perto, mas beleza. Aí ela entra no hospital lá, tem a ceninha lá bem, eh, quando você vai stealth no jogo, que você vai pelo matinho ali e o cachorro fica te farejando, ela conseguiu entrar por um caminho lá, aí beleza. Só que aí um bagulho que, tipo assim, daí pra frente, a cena com a Nora lá é, tipo, bem parecido com o do jogo. É bem parecido mesmo, só que tem um ponto interessante. Quando você entra lá na parte do hospital, você já vê a Nora lá, tá ligado? E aí ele já aparece de uma vez, você não mostra ele, tipo assim, como que ela passou por todo mundo que estava no hospital, sabe, como é que ela se infiltrou lá com a arma dela, sem ninguém ver. E aí ela vai lá, tem um discurso muito interessante com dessa parte pra frente, por isso eu tô falando, da parte do que o desinfectado lá, que o Jesse aparece e salva elas, pra frente o episódio é muito bom, pra trás eu achei muito estranho. E aí porque eu tô falando que o episódio é 2 partes. E aí você vê lá que, tipo, tem a série achei muito boa essa cena, que é muito idêntica no jogo, que é o quando ela encontra com a Noia lá e tal, aí você vê toda a tensão da série, e aí beleza, ela perseguindo a Nora, e aí, um ponto importante, porque no hospital eu tinha falado no começo que é flashback, que eles tinham selado a porta, né, a passagem, pra poder não passar, né, fizeram mó obra lá, pra poder ninguém passar pra aquele setor B2, né, que o setor B2 é onde estariam os esporos lá, os infectados. Mas a Ellie, a gente sabe que tem muito, ela começa a perseguir a Nora e a Nora acaba indo pra uma parte que não tem saída, mas tinha uma passagenzinha do elevador. Então ela tenta pular pro elevador pra passar pro outro lado. Só que aí o elevador acaba descendo e cai no B2. Então ela fica sem saída com a Ellie perseguindo ela, e aí ela vai lá e entra ali no abre a porta e corre, aonde estava fechado lá. E aí a Ellie, a Nora tinha gritado, né, para os soldados correrem atrás da Ellie, que tinha invasor. Ela foi tomando tiro por lá também. E aí a Ellie entrou lá e viu que tinha uns esporos. E aí você vê que, tipo assim, tá muito bem feito. Os efeitos da série são muito bons. A gente não vai negar. Aí mostra lá, né, o pessoal que estava fazendo aquela patrulha no começo, que foi mandada lá e acabou se trancando lá dentro, porque era o filho lá que eles falaram: "Não, tranca a gente aqui dentro pra gente vai se sacrificar". É, deu uma parada interessante, porque meio que a mãe sacrificou o filho ali pelo bem da humanidade, diferente do que o Joel fez, então você fica com esse paralelo aí, né, que ele sacrificou, né, o filho infectado. Mas enfim, aí beleza. E você tem lá a cena da Nora, ele procurando a Nora, ela encontra lá os esporos, eles agarrados assim na parede, sabe. E pra quem jogou o jogo sabe que um nível abaixo tem o Rei dos Ratos. Que eu não vou dar muito spoiler aqui, mas pesquisa depois aí o Rei dos Ratos aí, que é um boss muito doido, que eu não sei se vai ter na série, eu acho que talvez se tivesse na próxima temporada. Mas aí aí a Ellie chega até a Nora, né, porque a Nora já não respira direito e tal, e a Nora vê que a Ellie é imune, ela percebe quem é a Ellie, ela percebe que a Ellie é a menina que o Joe resgatou. E aí a cena é muito tensa e você vê que a Ellie, nossa, cena muito boa, que a Ellie vai lá e ela fala assim: "Não, eu vou te dar você vai morrer mesmo? Mas me conta onde tá a Abby". Tipo assim, me conta onde ela tá e tudo mais. E ela fala: "Não, não vou contar". E aí ele pega um pedaço de cana, e aí a Ellie termina o episódio com a Ellie torturando a Nora. E essa parte é muito boa, cara, porque isso aí é muito The Last of Us, cara. É muito tenso dela, torturando tipo assim, não vou dizer que a tortura é uma coisa boa, mas pra quem jogou o jogo, essa cena dela sendo tortura é uma cena pesada no jogo. É uma cena muito forte no jogo. E é muito parecido, mesmo que eu acho que no jogo as expressões ainda que pra você ver, né, boneco 3D. Mas achei muito bom, cara, ficou muito bem adaptado, com uma adaptação ali. Só que aí que eu falo, a Ellie da série, pra mim, não faria isso, sabe. Não faria isso. E é muito louco, e perguntando pra pessoas que não jogaram o jogo novamente, essas pessoas falaram, tipo assim: "Pô, a Ellie não parecia que faria um bagulho desse", mas beleza. Eu acho que dessa parte pra frente, ter essa mudança de tom, eu acho que pode ser uma virada de chave muito importante. Mas foi essa impressão, eu acho que o episódio foi muito bom no geral, mas me diz aí, o que que você acha desse episódio? O que que você tá achando dessa temporada até agora? Você ainda tá assistindo? Que eu vi que muita gente tá querendo dropar a série, já dropou. Mas eu acho que tá no geral tá bom, eu gostei do episódio. Não foi o melhor episódio, eu acho que o anterior foi melhor que esse, mas me diz aí, se você ficou até aqui também, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais conteúdos desse tipo, os outros conteúdos aqui também. E também compartilhe esse vídeo com um amigo aí,
caso goste também, comenta aqui abaixo o que achou, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Fruto do Universo. Valeu!